Olá, meu povo, tudo bem? Como vocês estão? Eu sou Mônica Conchita e estou por aqui falando de magia. Hoje eu vim falar com vocês sobre o que está acontecendo nesse mundo, o que está acontecendo neste mundo cão, que a gente está perdendo o sentido do que é realmente ser uma bruxa e o que está atrapalhando as pessoas. E eu vim trazer alguns conceitos que, infelizmente, a gente precisa entender, a gente precisa saber disso para poder continuar. Pera só um minutinho que meu computador está fazendo um T aqui sem explicação. Tem alguém com a inicial T que está querendo conversar comigo. Então, eu voltei aqui para poder falar com vocês sobre esses conceitos. Algumas coisas muitas coisas que andam acontecendo no mundo da magia e que está tirando o foco realmente do que isso é, para que serve, e essa loucura que a gente está vendo hoje, né? Essas fantasias que a gente está vendo hoje, e as pessoas não querem enxergar o que realmente é ser bruxa, ser mago, mexer com energias. Eu achei muito pertinente vir falar com vocês sobre isso, por quê? Ai, rede social tem me deixado assim, com muito medo do que estamos virando, tá? Eu fiz a minha pauta aqui, eu vou ler para vocês, vou fazer uma leitura comentada, tá bom? Para facilitar o meu foco. Então vamos lá. Precisamos fazer uma reflexão severa sobre a responsabilidade individual, conquista financeira e a ilusão da segurança da sociedade atual. A gente tem que entender que não estamos seguros. A gente tem uma responsabilidade individual, sim. A gente tem que conquistar nossa vida financeira, porque nós moramos aqui no mundo físico, então precisamos conquistar o que precisamos. A gente depende, a gente precisa comer, a gente precisa vestir, a gente precisa, né, cagar. E como é que você faz tudo isso sem dinheiro? A vida, a vida, a vida, a conquista financeira e a conquista amorosa são duas situações que mais trazem as pessoas para dentro desse ramo, tá? Essas duas conquistas que deixam as pessoas assim infelizes, quando elas não conseguem conquistar nem o financeiro e nem o emocional. O emocional delas, o sentimental delas está abalado. São esses dois caminhos, esses principais caminhos que fazem com que as pessoas venham para o mundo da magia, tá? O futuro é uma ilusão e a juventude, a vitalidade são finitas, portanto, a mudança de postura tem que ser agora. A gente esquece que a gente vai morrer, a gente esquece que a gente vai ficar velho, e quanto mais velho, pior. A força que você tem de trabalho hoje não é e não vai ser a mesma força de trabalho que você vai ter amanhã. Então, quanto mais tempo passa você nessa inércia, mais vai ficar difícil, tá? A tendência não é melhorar. A gente está vendo aí o mundo real, né? Que as coisas não são como a gente gostaria e que as coisas estão piorando cada dia mais. Então, partindo desse princípio, se você não começar o primeiro passo agora, a movimentar essas energias a seu favor, a pegar a magia de verdade e praticar ela de verdade com objetivos, tá? Não é sair atirando para tudo quanto é lado, não. Eu tenho o objetivo de uma casa, vou correr atrás dessa casa. Lógico, eu vou fazer a minha parte, né? No mundo físico, mas também vou fazer minha parte no mundo espiritual, no mundo energético, tá? Então a mudança de postura das pessoas que mexem com magia, que se dizem magos, que se dizem bruxas, é agora, tá? Peraí que começou meu computador. Ele tá com BO aqui no T, aí ele fica e eu vou perder na pauta, tá? Precisamos parar com essa ideia de que alguém, alguma coisa vai nos salvar. E quais são os principais problemas para seguir a bruxaria como religião? Dogmas. Simples assim. Ai, quando você morrer aqui, você vai ter uma vida melhor no outro mundo, você tem que trabalhar o seu espírito para evoluir. O espírito não evolui, tá, gente? Eu estava conversando sobre isso com um amigo meu de trabalho, que ele veio perguntar, a gente estava falando sobre evolução espiritual, para que serve tudo isso. E eu comecei a colocar para ele alguns parâmetros de mitologias que dizem que tem muito mais coerência que a Bíblia, né? E que o espírito não evolui. Por que o espírito não evolui? Esse negócio de estou entrando na religião para evoluir espiritualmente. Não rola, gente, não rola. Porque se a gente for falar de reencarnação,
Partindo do princípio que a reencarnação fala que você vai evoluir, então você começa aqui. Aí você tem uma vida toda, morre. Quando você volta, você não lembra o que você viveu. Então, a gente tem que entender que a evolução parte de um princípio de um ponto de partida para frente, sempre para frente. Se você esquece o que você viveu, como que você vai evoluir, vai saber aonde você errou? Então, não tem evolução espiritual. Existe sim evolução de vida aqui na Terra. A gente tem que melhorar como ser humano, a gente tem que melhorar como pessoa, a gente tem que melhorar o nosso financeiro, o nosso emocional, a nossa vida no total, na totalidade dentro. Por isso que estamos aqui. Não é para a gente melhorar depois que morre, né? Existem muitas promessas no outro mundo, e essas promessas do outro mundo não faz sentido nenhum. Ninguém voltou do outro mundo para te dizer que lá é bom, né? Então vamos lá. Então, quais são os principais problemas da gente tratar a bruxaria como uma religião? É os dogmas, é as promessas, é as coisas que eles prometem e não cumprem. Ou então te enrolam para você nunca chegar naquele ponto, né? Aquele ponto, assim, fazem uma seleção de pessoas, sendo que o conhecimento poderia ser dado para todos e todos conseguirem evoluir, e dentro de todos que passaram por esse conhecimento, escolhe-se o melhor dentro essas 15, 30 mulheres e escolhe uma sacerdotisa para ser iniciada para o sacerdócio. Não, mas eles escondem o poder para que você fique ali, tentando evoluir. Evoluir no aprendizado, ok, mas evoluir como espírito, evoluir, somos uma centelha divina, nós somos parte da criação, então assim, não temos que evoluir. Essa conversa de evolução espiritual para te deixar como chuchu é balela. Tá, vamos lá, vamos ver se meu computador me ajuda, que meu filhinho que faz TI tá dormindo, eu vou ter que me virar com o que tenho, né? Eu sou uma leiga nesse negócio. Ó, um dos problemas da religião é a ilusão dos direitos, tá? Ninguém possui direitos inalienáveis, além daquilo que conquista. A gente estuda mitologia e vê todos os deuses e os heróis, todos são conquistadores. Eles passam por várias etapas para melhorar como ser humano e conquistar aquilo que ele quer. Ou seja, melhorar como ser humano e fazer uma conquista aqui na Terra. Então a gente não tem direito a porra nenhuma, gente. Eu tenho direito disso, esse excesso de crença que temos direito a tudo, é que as pessoas estão paradas esperando chegar. Se eu fosse esperar os direitos da minha filha de serem respeitados, como ela é deficiente, ela não tinha terminado a faculdade. Eu fui e lutei e ela conseguiu. Se eu fosse esperar o meu direito, eu tenho direito a ter uma casa porque eu sou cultuadora da deusa, a minha casa não estaria pronta. Tá? Ainda está a caminho, tá? Mas eu não estaria aqui, eu estaria ainda pagando aluguel, porque eu pus na minha cabeça que a deusa vai me dar, que é meu direito ter tudo. Não é, gente, a gente não tem direito a porra nenhuma. E o que a gente tem ainda é tomado, ou quando não é tomado, a gente tem que pagar para permanecer dono daquilo. Então tira esse negócio da sua cabeça, que você tem direito às coisas que você não tem direito a nada neste mundo, você só tem direito àquilo que é conquistado por você, nada é de graça. A ideia também de estudar, trabalhar, por si só, não garante sucesso. Quantas pessoas vocês veem por aí que está que fez faculdade, fez um monte de coisa, fez um monte de curso e está desempregado, ou não está trabalhando no ramo que ela estudou pra cacete e não está lá dentro. Eu conheço advogadas que são corretoras, eu conheço corretoras que são faxineiras, eu conheço faxineiras que são escultoras. Por quê? A pessoa trabalha tá dentro daquele ramo, às vezes estudou, porque para faxineira tem que estudar, tá? Não pense que é só tacar água, não. Eu, por exemplo, sou personal clean. Eu estou trabalhando dentro do ramo que eu estudei para isso, que eu pratiquei isso, e que eu evoluí nisso. Eu gosto desse trabalho. Mas são poucas as pessoas que você conhece, que passou na faculdade, que se formou e que está trabalhando no ramo que se formou. É muito difícil. E quem consegue é porque alguém, papai e mamãe, colocou lá dentro do cargo. Ou então lutou pra cacete para conseguir entrar no cargo. Sem luta, gente, não tem vitória, não vem nada, nada é de graça, tá? Então, o mundo é um ambiente competitivo onde é necessário lutar ativamente para manter qualquer posição ou patrimônio. E as religiões escravagistas, que são religiões dogmáticas,
te coloca dentro de um quadradinho para você não evoluir. E dentro desse mundo da magia também, tá? Eles não querem que você passe, eles não querem que você chegue até certo lugar, porque você pode tomar o lugar deles. É competitivo, gente. Este mundo que a gente está vivendo aqui, tanto o mundo profano quanto o mundo da magia, é competitivo. E quem puder te derrubar, ele vai te derrubar. Ou ele não vai te dar aquilo que você mais quer. Vamos supor, eu estudei muito para chegar no sacerdócio da Wicca, e como vocês já viram num vídeo meu aí, porque eu sumi, as coisas que eu passei lá e que eu não aceitei me diminuir para caber no bolso de ninguém. Lógico que eu não me coloquei como a sacerdotisa, porque lógico, eu entrei lá para aprender, me coloquei como aprendiz, mas queriam que eu mudasse quem eu sou. E quando eles me colocaram lá, que eu me inscrevi, eles me aceitaram, eles sabem quem eu sou. Eu tenho o YouTube há 7 anos. Então, assim, se você não é o que eles querem que você seja, se você não está dentro da coleira deles, não serve para eles. Isso é em todo lugar, tá? Agora eu vou fazer uma crítica à moralidade tradicional. De acordo com as religiões e até mesmo na bruxaria, ética e moralidade convencional funcionam como correntes que impedem a ascensão social e espiritual. Impedem, tá? Mantendo as pessoas presas no ciclo de mediocridade. Por que eu digo mediocridade? Porque eles não querem que você saiba, eu vou te ensinar somente isto. E agora disso você não pode passar para aquilo. Aquilo você não pode fazer tal coisa. Mas essa coisa você também não pode fazer. Mas isso aqui você pode, só vai fazer o que eu quero. E você se torna medíocre, gado dentro da bruxaria. Gado dentro do ocultismo. Ordens iniciáticas, sou a favor? Para quem quer ser gado, existe ordens iniciáticas que valem a pena? Existe. Mas para mim não dá. Essa é a minha experiência. Eles podem falar o que eles quiserem, mas a minha experiência não foi uma das melhores. Não foi a primeira nem a segunda. E teve uma outra que eu estava e que eu não cabia, porque eu não conseguia ver a falta de comprometimento dos membros. E dentro de uma ordem pagã, me rechaçavam por eu me denominar bruxa. É mole. Preconceito interno. Então, assim, ó, superar esses condicionamentos é essencial para desejar prosperar dentro desse caminho. Quais são os condicionamentos que a gente tem? A gente tem condicionamentos judaico-cristão, tá? Porque é pecado, porque você não deve, porque você vai ser castigado. Isso são condicionamentos cristãos, gente, não são nossos, tá? São condicionamentos que a gente vem passando a vida toda, e a vida toda a gente vem ouvindo isso. Você pode, não pode aquilo, isso aqui é pecado. E aí, quando você vai para uma ordem iniciática pagã, porra, mesma coisa. Ah, porque a deusa vai te pegar, porque tem a lei tríplice. Entende? A bruxaria é livre. Partindo do princípio que é livre, há consequências daquilo que você faz. Mas você não é impedida de fazer. Certo? A falsa promessa de futuro é um dos problemas. As coisas não vão melhorar no futuro. O futuro é uma ilusão. A juventude, a vitalidade são finitas e, portanto, a mudança tem que ser imediata. E o papel da determinação é o ponto central que cada indivíduo, o papel da determinação é o ponto central de que cada indivíduo é o único agente de mudança da sua própria vida. Então, não adianta você fazer 15 ordens, não adianta 10 livros te falar um monte de coisa, não adianta um sacerdote te falar o que você deve ou não fazer, se você não fizer. Existe muito. Eu passo por isso, tá? Como eu ensino, eu tenho alunas que são maravilhosas, que sempre estão praticando o que eu solicito, eu não mando ninguém. Mas eu passo por isso. Pessoas que se dizem ser, estão lá e não movem nada. Ou então, às vezes, consegue uma bênção dentro daquilo que ela magiou, e para ali. Ou então, elas têm capacidade suficiente para modificar uma situação bem difícil que está na vida delas, mas elas terceirizam, porque não se sentem capazes, não tem a determinação. Determinação é determinar uma ação. Determine aquilo que você quer, corra atrás e movimente energias para isso.
mas infelizmente dentro desse setor de bruxaria, as pessoas acham que quantidade é qualidade. Ó, tá vendo assim? Elas compram uns livros desse tamanho assim, lê, aí vem te disserta o livro todinho, isso é no geral, tá? Ou então põe lá na IA, o título do livro, aí, resume esse livro para mim. Aí esse livro fala sobre isso, sobre aquilo. Mas na hora de movimentar a energia, a pessoa não sabe nem se movimentar dentro de um círculo mágico, nunca abriu um círculo mágico. Conheço pessoas que estão estudando em locais aí renomados e nunca fez um ritual coletivo, nunca se juntaram para ajudar a curar uma amiga, nunca fizeram nunca peitaram a sociedade na real, nunca peitaram os dogmas, nunca peitaram. Então a gente tem que entender que bruxaria, magia, ocultismo, tudo isso é livre. A gente precisa ter a vontade e querer e fazer. Mas quando você aprende, quer, quando vai fazer, não pode. Isso é corrente, tá? As entidades rituais, sorte, não substituirão a necessidade de ação estratégica e determinação pessoal. Eu sei, não adianta. A gente cultua uma deusa e muitas das vezes as pessoas que cultuam deuses, eles pensam que deuses vão nos salvar, que a deusa vai fazer por mim, que eu vou esperar na deusa. Isso é um cristianismo, é um paganismo disfarçado. É um cristianismo disfarçado de paganismo. Gente, ela não vai fazer nada por você. Ela vai te dar estratégia para que você faça algo por você. Se você continuar se mantendo com esse pensamento de ovelha, você só trocou 6 por meia dúzia. É melhor voltar para a igreja. Dá uma olhada lá para mim, filho. Agora vamos falar sobre a realidade mesmo, do jogo da vida, tá? Uma realidade que nem sempre as pessoas gostam de ouvir. Diante de um predador, que são crises, mudanças sociais que ocorrem, as loucuras do dia a dia, não se deve esperar que o destino resolva as coisas, não se deve esperar que a deusa resolva as coisas, não se deve esperar que alguém te salve. Você tem que estar pronto para agir e preparado para agir e competir. É nas crises, gente, que a gente vê as melhores oportunidades. As pessoas olham para as crises como se fosse o fim do mundo e que elas estão de mão atada. Quando entrou a pandemia, eu estava pagando aluguel. Pagando aluguel, trabalhando de diarista. Quem que dança primeiro na casa de uma dondoca quando a crise chega? A faxineira, a doméstica, a empregada doméstica. Ela fica em casa e ela começa a cuidar das suas próprias coisas. Normalmente é isso, tá? Primeiro, eu fiz um feitiço para manter os meus trabalhos. Continuei trabalhando na pandemia. Apesar de todo mundo mandar você ficar em casa, quem mandava você ficar em casa estava trabalhando. Porque senão ele não estava na televisão. Fica em casa. Eu não podia ficar em casa. É eu e meus 2 filhos. Então, eu só contava conosco. É eu, eles, e eles só contavam comigo. E eu só contava com eles. Foi uma crise muito grande. Lógico, muita gente morreu. Mas o que, que aconteceu? Eu me cuidei, eu me precavi e fui para a luta. Comprei meu terreno plena pandemia. 2020, quando teve o lockdown, eu estava assinando o contrato do meu terreno. Veio de graça? Não. Pulei muro de cemitério, fecundei a terra num punhal lá dentro. A dona Morrigan mandou eu fazer um ritual sexual lá dentro. Eu fui e fiz. E peguei o que eu precisava, fiz uma troca com o cliente. Eu fiz um feitiço caro para ele, dentro do cemitério de vingança, e ele me doou um esperma para gente fazer, para eu fazer o meu feitiço. Ele queria um objetivo e eu tinha outro. Isso eu fiz em setembro. Enquanto isso, fui correndo atrás, tá? Não fiquei só esperando a magia, não. Eu fiz isso em setembro. Quando foi em novembro, meu cliente me ofereceu o terreno para comprar. 10 mil de entrada, 45.700 por mês. Eu falei, puta, 10 mil de entrada, fudeu, não vou conseguir. E foi nesse momento que eu pensei, não vou conseguir ter esse dinheiro, porque eu pagava aluguel, eu trabalhava de faxineira, e, né? Gato, cachorro, filho, para cuidar. Como que você junta 10 mil reais, ganhando 3 por mês, e aí pagando 800 de aluguel, né? Aí eu falei, não vou conseguir, a senhora me socorre. Foi quando ela mandou eu fazer esse feitiço, falou, faça, é o famoso, faça que eu te ajudarei.
Fiz isso em setembro, quando foi em novembro, e ela me disse, ela vai ter, falou pra pessoa que estava comigo, falou, ela vai ter a terra dela. Disse novembro, quando foi em setembro, quando foi em novembro, ele me ofereceu o terreno para eu pagar em suaves prestações, e eles tiraram os 10 mil de entrada, porque eu não conseguia juntar. Ou eu como, eu junto dinheiro, gente. Vocês entendem que a crise te traz a oportunidade. Eu não fiquei esperando cair do céu, fiz a minha parte como bruxa, mas também fiz os meus corre como ser humano. Não parei de trabalhar. Eu não acomodei. Lógico que eu tinha medo de pegar Covid, eu tinha medo de morrer, eu tinha medo de passar isso para meus filhos. Eu chegava na minha casa, eu arrancava a roupa toda na varanda, já ia direto pro banho, depois é que eu falava com eles, porque minha filha tem comorbidade, né? Então eu não podia pôr ela em risco. Eu tomei todas as precauções, mas eu fui à luta, tá? A conclusão, eu convoco vocês a se preparar e parar de esperar por milagres, mudanças externas e assumirem uma postura de luta, pragmatismo constante e autoconquista. Ser não é parecer ser. Portanto, precisamos praticar aquilo que aprendemos. Eu vi isso muito em Paranapiacaba, tá? Da vez que eu fui na convenção das bruxas. Ser não é parecer ser. Vi um monte de gente fantasiada, umas pedras do tamanho do umbigo de um ciclope na testa e não consegue acender uma vela. Não sabe fazer um ritual. Que tá ali por pose, por modinha. Gente, bruxaria não é modinha, é algo sério, é algo que muda a sua vida, que muda a vida dos seus inimigos, porque se eles entrarem no seu caminho, você destrói eles. Não pode ter dó, não pode ter compaixão. Se a pessoa, é aquilo que eu tava falando do livre-arbítrio, se a pessoa se propôs a usar o livre-arbítrio dela para vir fuder com a tua vida, você vai ficar na gratiluz, você vai ficar batendo palma para ele te fuder, não vai, não vai. Se você mexe com magia, vai vir todas essas oportunidades de você, ó, botar para fuder. Ai, mas a deusa não pode, a deusa não aceita. Porra, você largou Deus pra deusa, você trocou 6 por meia dúzia e continuou sendo gado. É um cristão disfarçado de bruxo, sabe como é que é? Porque se você tá esperando uma ordem da deusa para fazer alguma coisa, porra, é a mesma coisa que você falar que Deus não permite. É só se Deus permitir. Graças a Deus. Vocês entendem? Eles não podem, eles não vão, primeiro, que eles não vão dar conselhos para você. Eles vão te ensinar a estratégia, eles vão te dar o dom de ver, de perceber, de ir atrás. Mas você precisa fazer sua parte, meu bem. Acha que Deus é Deus? Deus bíblico? Nem o Deus bíblico tá fazendo nada por ninguém. Eu vejo um monte de gente aí que diz que tem fé e não resolve a própria vida. Então, assim, vamos entender que não estamos no cristianismo. Não vamos ser gado. Não vamos ser ovelhas, que precisa sempre de um pastor para mandar você ir para tal lugar. Se o pastor não é físico, é espiritual. Porra, a gente, magia, chama ofício. É trabalho, é manusear. Se você só lê, você é um acadêmico, você é um estudioso. Magia é prática. E se vocês não praticarem, vocês vão ficar para trás. Eu coloquei uns exemplos aqui que é muito, muito pertinente para o assunto, tá? Pedreiro é pedreiro porque constrói casas. Advogado porque advoga. Professor porque ensina. Mas o que eu vejo é gente que diz ser bruxa sem praticar. Então você não é. Ser bruxa não é ser simpatizante da bruxaria. Porque se você lê livros, gosta dos rituais, oh pai, que legal, acho lindo, você só é simpatizante. Agora, se você estuda e não movimenta nada, não faz nada, você não é bruxa. Parece ser, mas não é. A bruxa, ela tem o domínio, ela tem as rédeas da vida dela. E eu vejo um monte de pseudo-bruxa aí se afundando. Mas na internet tá, ó. Ai, eu sou ótima, eu sou maravilhosa, tá tudo bem. Mas tá se afundando na vida real. Mas ela não mostra na internet, né? E os bobos da corte caem na conversa. Ai, mas ela é ótima. Tá fodida, mas ela é ótima. Não traz resultado, mas ela é ótima. Entende? E como você vai saber que o que você está fazendo está dando certo? Ou que uma pseudo-bruxa está fazendo está dando certo?
Resultado. Eu estava conversando com um sacerdote e falei para ele assim, falei, ó, que a pessoa queria que eu deixasse de me denominar como bruxa, né, não fizesse certos rituais, porque na ordem dele não seguia certas datas. Eu falei, ó, deixa eu falar uma coisa para você. O dia que você me doutrinar de uma maneira que eu faça alguma coisa que me dê resultado prático, em vida prática, né? Só me dá resultado em vida prática, que o dia que eu fizer um bagulho teu que falar assim, ó, deu resultado, pode ser que eu pense no assunto. Mas até lá, eu sou bruxa. E eu não vou deixar de ser quem eu sou para caber no bolso de seu ninguém. Porque o que eu faço para mim dá resultado. O que eu tenho visto as outras pessoas fazer não dá resultado. As pessoas fingem ser o que não é. Sabe? Paga uma fantasia lá, põe uma fantasia lá de eu sou. Quando fecha a câmera, tá lá com uma vida toda cagada, toda fodida, não resolve sua própria vida, porque isso não tá certo. Ai, não, eu vou fazer oração. Então, eu tô frio porque pensam de mim. Tô frio. Então, se você começou a praticar, comece a praticar. Isso é um conselho. Comece a praticar pequenos rituais, pequenos feitiços e observe. Tá dando resultado? Tem que dar resultado. Toda magia funciona se bem feita. Aprenda, pratique e receba seus resultados, tá? Você não vai ver resultado só lendo magia e bruxaria. A gente sabe que tem um monte de bruxo, né, que se diz bruxo, que vem com um monte de termos e coisas, e fala um monte de coisa, né, porque eu faço, porque o cabalion não sei o quê, porque a estrela não sei o que lá, porque o signo não sei o quê, mas não resolve nada. Sabe, dia, hora, roda do ano, horário de planeta, faz curso de um monte de coisa. Quando você fala assim, ó, vai fazer tal coisa. Ai, não estou preparada ainda para falar sobre isso. Ai, não estou preparada ainda para mexer com esse tipo de magia. Ai, eu acho que eu não estou preparada para falar sobre isso que eu aprendi. Mas por que não está preparada? Porque não pôs a mão na massa. É como diz o Jorge de Lúcifer, quem viu o leão é diferente de quem ouviu o leão. Então, quem viu o negócio acontecer é diferente de quem ouviu dizer ou leu sobre. Ó, você precisa praticar, ter entendimento daquilo que você está praticando e assim adquirir conhecimento e sabedoria. Conhecimento é ler sobre, sabedoria é viver o que o conhecimento te trouxe. Você só vai ter sabedoria do sim ou do não, do que pode, o que não pode, que dá, o que não dá, o que vem, o que não vem, se você fizer. Se você não praticar, você vai ficar só no conhecimento e você vira um livro. Então, pare de se colocar como ovelha, tome as rédeas da sua vida como um lobo. A bruxaria é livre. Então, voe. Eu precisava passar aqui para falar sobre isso com vocês, porque eu tenho visto, primeiramente, porque percebo que mais gente está olhando meu canal, então eu não ia passar, é o que eu falo, eu só entro aqui para passar informações relevantes, tá? E agradecer também as pessoas que estão inscritas aí, 1.000 inscritos depois de 6 anos, né? E quem estiver olhando aí, dá um clique aí, tá bom? Me ajuda a engajar em meu canal. E eu só passo aqui para trazer assuntos relevantes. Eu não vou entrar aqui só para engajar canal, então só para fazer clique. Eu não vou colocar um clickbait para vocês poderem clicar para saber o que está acontecendo. Eu gosto de vir aqui falar com vocês de olho no olho, de maneira bem sucinta e bem direta. Então, vocês que estão aí no ramo da bruxaria, que às vezes estudaram muitos livros, fizeram muitas coisas, sabem de muita coisa, vão praticar, gente? Porque a coisa está ficando mais difícil do que a gente imagina. A situação não vai melhorar e quanto mais velho a gente fica, pior, né? Que nem eu tenho pressa para acabar minha casa porque já estou com quase 50 anos. Então, minha meta é até 52, minha casa está pronta. No máximo 50, né? Eu espero que até 50 anos minha casa esteja pronta. Eu estou com 48. Vou fazer 49 já o ano que vem, então eu tenho só mais um ano. Então, eu luto contra mim mesmo o tempo todo para poder colocar isso aqui em ordem. E só que não é só a minha vontade, depende de dinheiro, organização. Eu faço a minha parte, mas ela me ajuda com a força, com a sabedoria.
Então, crianças, vocês está nesse mundo, está aprendendo, está escutando, está entendendo? Comece a praticar. Comece a praticar para que você se torne uma bruxa de verdade. Que você mude a sua vida e a sua realidade. Eu sou Mônica Conchita e estou sempre, sempre por aqui falando de magia. Me arrumei belíssima, arrumei até meus abajur aqui belíssimo para ficar belíssimo para vocês, para agradecer vocês. Eu tenho que dar o meu melhor. Agradecer vocês pelos meus 1000 inscritos, tá bom? Um beijo para todos vocês.